vocês gostam de polêmica, hein? Vamos lá. A seleção de dificuldade nos jogos é um erro. Não foi eu que disse, hein? Que você começa um jogo novo, ele costuma te fazer uma pergunta. Ah, Qual nível de dificuldade você quer jogar? Geralmente ele oferece 3 ou 4 opções. Alguns chegam a ter mais de 5. Essa flexibilidade é fundamental para garantir que o jogo flua no ritmo certo e garanta uma jornada justa e imersiva para cada um de nós, certo? certo. Não exatamente. Que é Perda de muito foda, caralho, é muito foda. tempo. Ah, então você sempre joga no mais difícil porque se acha bonzão? Definitivamente não. E também sim. Ah, foda-se. Ninguém vai jogar no mais difícil sendo ruim. O cara desiste. Quem que é o ruim que põe no mais difícil? Nenhum, porque ele vai apanhar e vai sair fora, vai ficar puto, vai sair falando que não tem tempo, porque é muito ocupado. Mas mentira, ele tem tempo pra caralho, só não conseguiu passar. Quer enganar quem? Ah, foda-se. Essa é a grande realidade. Quer jogar no difícil, joga. E se conseguiu, tu é brabo, irmão. Conseguiu, tente mais um pouco, não sai reclamando? Oxi, eu, hein? Bonzão é esse cara aqui que matou todos os chefes do Sekiro em 1 hora e 10 O quê? minutos, sem glitches. Loucura. Eu tinha sim o hábito Eu preciso ver essa gameplay. Você sabe o nome desse cara aqui? Quem que é esse cara aqui? Qual é o nome dele? Tem aqui, eu quero ver. Brabo. Mas tá? Que são essa história aqui. Há um tempo atrás, esse pensamento aqui era correto. Ah, não, vou jogar normal, porque normal acho que é o ideal pra todo mundo. E eu gravei várias minisséries, séries assim no Eu Joguei. Mas hoje o normal, cara, ele é pensado pro grande público. Então não é o normal pra quem já joga videogame, é o normal pro grande macro, pro mainstream, né? E o normal pro mainstream não é o seu normal. Acho que isso é bem evidente. Então, não é mais a ideia pensada pra ser o jogador, a dificuldade normal pro jogador, não é mais, mas nem fudendo, nem fudendo. real. Faz sentido. Acredito que seja a média estatística. Mas eu comecei a perceber um problema. Se você é o tipo de gamer que gosta de explorar o mapa, que faz as missões secundárias, que vasculha cenários em busca de equipamentos e recursos, jogar no normal é uma sentença de tédio. Em poucas horas a matemática do jogo quebra. Você acumula tanta experiência, tantas habilidades e itens superiores que fica forte demais. A tensão desaparece, o jogo fica sem graça porque perde o risco. Ele se torna mais previsível, mais automático e aos poucos a exploração também começa a perder parte do seu propósito. Inclusive, me parece que muitos dos desenvolvedores já calculam essas recompensas tendo como referência um jogador que não explora tanto. Foi por isso que eu subi o nível. Eu não escolho o modo mais difícil porque eu quero sofrer. Eu escolho o modo mais difícil para dar um propósito real à minha exploração, para tentar impedir que a exploração destrua o equilíbrio. Quando o mundo do jogo é implacável, aquela missão secundária meio morna deixa de ser, pelo menos na parte de recompensa, apenas um checklist opcional criado para inflar conteúdo. Ela se torna uma questão de jogar bola. sobrevivência. Eu preciso daquela recompensa, daquele recurso, daquela melhoria de Mano, virou sub, já tem acesso ao canal Discord. Só dá uma olhada aí na página principal aí da Twitch que você vai ver. equipamento para conseguir avançar na história principal. Eu acabei criando Ou artificialmente exclamação Discord. um motivo para o jogo existir por inteiro, para dar mais sentido a ele. A dificuldade nesse caso vira uma espécie de compensação. Às vezes eu até acabo esbarrando em missões secundárias que valem a pena não apenas pela recompensa, mas pela narrativa também, por agregar mais sentido à lore do jogo ou ao desenvolvimento de algum personagem específico.
o que infelizmente tem se tornado cada vez mais raro. O problema é que essa solução improvisada, que acredito eu muitos de nós criamos, frequentemente esbarra numa certa incompetência de Mind sai. desenvolvimento. Deus Geralmente do a céu, experiência cara. se torna profundamente irregular. Por exemplo, ao testar o Assassin's Creed Shadows na maior dificuldade, essa engrenagem quebrada ficou escancarada logo no início do jogo. Que isso, gente? O jogo te coloca em uma seção clássica de stealth. Você está em um ponto levemente mais alto do que alguns inimigos, e precisa observar os guardas abaixo, assassinar um alvo específico de forma silenciosa. Alguns guardas perceberiam sua presença nesse momento, você pega um item e foge. É uma cena nitidamente scriptada, projetada para funcionar dessa forma enquanto o jogo te explica as mecânicas básicas. Porém, ao colocar o jogo no nível máximo, os desenvolvedores simplesmente inflaram o campo de visão e a sensibilidade dos NPCs ao extremo. O resultado era praticamente impossível executar a ação sem ser detectado. A inteligência artificial percebia sua presença muito antes de toda aquela sequência acontecer. Em vez de observar os inimigos e esperar o momento certo para agir, como o próprio jogo instruía, eu simplesmente carreguei o meu save e pulei direto para assassinar o alvo, antes que alguém pudesse me detectar. Enquanto o personagem principal, Naoi, ainda estava chegando à conclusão de que teria que assassiná-lo, o samurai já estava morto. Aquilo não era uma nova forma de jogar. Era um sistema que claramente não tinha sido testado naquela configuração. Ah, não tem como, mano. Não tem como, não. Ai. Ou tem, porque é a Ubi, né? Não sei. É foda, é foda, é foda. Eles jogaram os números para o alto e Mas tá interessante, tô entendendo o ponto dele aqui, vamos lá. foda-se. O jogador que aceite a frustração como se ela fosse parte do desafio. E ainda tem a questão do ajuste matemático extremamente simplório que está presente na maioria dos jogos nos modos mais difíceis. O inimigo agora causa o triplo de dano e você causa apenas um terço do seu dano normal. Basicamente isso. O inimigo não fica mais inteligente, ele não aprende padrões novos, ele não muda de comportamento, ele apenas aguenta mais dano e você causa menos. O combate não fica mais estratégico. A maioria dos jogos hoje se resolve assim, né? E é essa percepção de dificuldade que eles passam pro grande público, mainstream. Você sente que tá mais difícil pelo quê? Pelo boss que você tá enfrentando, ele muda, por exemplo, a forma de ele executar o seu moveset. Então vamos supor que ele tenha 5 movimentos. 1, 2, 3 e o 4. Primeira levada ele faz o 1 e o 3, segunda ele faz o 4 e o 2, depois na próxima levada ele faz o 5 e o 1, depois o 4 e o 2, né? Ou ele fica mais difícil porque ele tá aprendendo os seus movimentos, então você já não vai conseguir ficar flodando mais um ataque nele, porque ele vai defender e vai esquivar. Ou é só ir minimamente, né? De forma porca, porque você tá dando menos dano e porque ele tem mais HP. Essa é a maneira mais porca, né? De você dizer que o seu jogo é difícil. Ele só fica mais demorado. O oponente vira uma esponja e muitas vezes receber um dano é hit kill. Já foi eficaz um dia, né? Hoje não faz o menor sentido. É um sistema falho. Sobre os modos mais fáceis, se você não está muito acostumado a jogar ou entrou nesse hobby recentemente, talvez funcione para você. Acredito que também funcione para quem simplesmente não gosta de qualquer tipo de desafio. Ou ainda, para quem tem pouquíssimo tempo disponível por conta de uma rotina corrida e prioriza narrativa acima de gameplay e de uma curva de aprendizado mais equilibrada. Inclusive, existe um vídeo aqui no canal justamente sobre isso, se o desafio ainda é uma parte essencial da experiência. Se te interessar, vale a pena conferir esse vídeo também. De qualquer forma, ainda assim, uma parcela enorme das pessoas que jogam videogame vai achar esse tipo de dificuldade extremamente entediante. Se for alguém que gosta de explorar, então piorou. Antes de continuarmos, vale uma observação importante. Recursos de acessibilidade não entram nessa crítica. Tá. Opções voltadas para pessoas com Justo. limitações motoras, visuais ou cognitivas são um caso completamente à Na parte. verdade, essa é a real acessibilidade, né? Acessibilidade, por exemplo, quando vai lá PlayStation e o Xbox, lança um controle especial, né, para pessoas que tenham qualquer tipo de dificuldade, né, ou deficiência. É legal pra caralho. Quando a gente fala que, né, isso aqui não tem nada a ver.
Então, acho que fica evidente, né? E eu acho engraçado, né, que esses jornalistas aí, esses perfilzinhos do dedo duro que não jogam porra nenhuma, quando eles vêm com o papinho de modo easy e o cacete, eles não pedem acessibilidade em preço de jogo, né? Porque uma boa acessibilidade, sabe o que que é? É o Wolverine não custar 400 pau, né, mano? É como eu falei lá no programa. Não só o Wolverine, mas qualquer jogo hoje não custar 400 pau. Isso é acessibilidade, como a gente sabe que não é, né? Aí eu lá, trouxa, pagando 500 num GTA 6. Isso seria a real acessibilidade, né? Enfim. Nesse contexto, a questão não é equilibrar desafio, é permitir acesso. São ferramentas que ajudam muito mais pessoas a experimentar o jogo da forma mais completa possível. E, sinceramente, quanto mais recursos desse tipo existirem, melhor. Eu acredito que foi justamente ao perceber essa instabilidade em todas as opções tradicionais de dificuldade que alguns desenvolvedores criaram um outro sistema. Um que resolve todas as falhas das opções de dificuldade convencionais. A dificuldade dinâmica, ou DDA. O santo graal do game design, um algoritmo inteligente que lê a sua gameplay em tempo real e molda o mundo ao seu redor para que o jogo nunca fique nem fácil demais ao ponto de entediar e nem difícil demais ao ponto de frustrar. O equilíbrio perfeito e automatizado. Maravilhoso, né? Nossa, esse jogo aí, ele, coitado. Que fim deu ele? Foi mal nas vendas? Ele veio, chegou e Fácil demais ao ponto de cagaram entediar pra ele. e nem difícil demais ao ponto de frustrar. O equilíbrio perfeito e automatizado. Maravilhoso, né? Não. Para mim, ela consegue ser pior do que todas as outras. Ela destrói uma das coisas mais importantes que um videogame pode oferecer: consequência. Vou te dar um exemplo. Em Resident Evil 4, tanto no original quanto no remake, a DDA monitora constantemente o seu desempenho. Se você está jogando bem, com estratégia, economizando munição, acertando tiros, administrando seus recursos com eficiência, o jogo entende que você está confortável demais e começa a interferir no resultado. Ele diminui a taxa de drop de munição e aumenta a agressividade e a resistência dos inimigos. Mas se ele vê que você tá mal pra caralho, todo inimigo que você derruba, ele dropa uma caixa de bala, uma erva. Agora, olha o outro lado. Se você é um jogador descuidado, que gasta munição à toa, erra os alvos e toma dano constantemente, o jogo começa a aliviar a situação. Ele disponibiliza mais recursos, Isso. mais itens de recuperação Exatamente. e mais margem para erros, garantindo que você não passe sufoco. Ele recompensa o desleixo e pune a habilidade. É totalmente contraintuitivo. É como o professor que tira pontos de quem estudou demais e dá pontos extras para quem não abriu o caderno. O jogo te empurra de volta para uma zona estável que ele mesmo definiu. Nesse momento, você deixa de enfrentar um conjunto honesto de regras e passa a enfrentar um sistema que está constantemente fazendo ajustes invisíveis. Ele destrói qualquer ilusão de mérito, de evolução ou de pensamento tático. O jogo passa a agir como um gerente, manipulando a sua experiência e nivelando todo mundo por baixo para garantir uma linha de conforto artificial. Uma das motivações da indústria para implementar esse malabarismo invisível é o medo do soft lock, que aqui seria algo como quando um jogador gasta todos os seus recursos antes de um chefe, por exemplo. Salva o jogo em um ponto sem retorno e fica travado para sempre por não ter como prosseguir. Só que isso já foi resolvido há décadas, com sistemas de salvamentos automáticos e múltiplos checkpoints em pontos estratégicos. Mas aí entra o fator humano. O cara que não teve paciência para explorar ou economizar antes, vai ter paciência para aceitar o erro e voltar alguns minutos de jogo agora? Dificilmente. Ele vai fechar o jogo, desinstalar e falar mal na internet. Esse é o dilema. Os desenvolvedores andam em uma corda bamba, tentando agradar o maior número de pessoas possíveis ao mesmo tempo. E tentar agradar a todos é uma missão impossível. O preço dessa decisão, que eu acredito ser mais comercial do que de game design em si, é a entrega de uma experiência diluída, sem identidade, onde as suas decisões como jogador importam muito menos do que o algoritmo de bem-estar social do jogo que te manipula. No geral, se os modos mais fáceis ficam entediantes, o normal quebra com o tempo, os difíceis usam uma matemática preguiçosa e o adaptativo é uma mentira invisível. Qual é a saída? Qual seria
a dificuldade ideal? Bom, para mim, a resposta é tão simples quanto radical. A dificuldade ideal é quando o jogo simplesmente não te dá essa opção. Quando você inicia Sekiro, Control, Wukong, Hollow Knight, Returnal, Armored Core, Zelda, não existe uma tela de seleção de dificuldade. O jogo se apresenta a você dizendo: este é o universo que nós construímos. Essas são as leis que o governam. E este é o tamanho do desafio. Adapte-se ou vá jogar outra coisa. Algumas pessoas acham até que essa é uma decisão um pouco rude, uma forma de desrespeito com o jogador, quando na verdade eu acredito que seja justamente o contrário. Essa decisão mostra que, ao menos no quesito da escolha da dificuldade, os desenvolvedores estabeleceram um pacto de honestidade com o consumidor. Eles abriram mão de uma postura padrão da indústria e aceitaram o risco comercial de que aquele produto não será para todo mundo. Só uma pausa aqui, porque assim, é bem interessante o ponto dele. Por isso que eu tô até esperando pra não interromper, porque faz tempo que eu não escuto assim e não presto bastante atenção, porque geralmente a gente reage também a alguns vídeos aqui, tipo, vazio do mundo. Aí você fica. Mas eu gosto quando a gente pega em alguns pontos assim, porque esse aqui é um ponto polêmico, né? Quando a gente fala de acessibilidade, as pessoas logo colocam a facilidade do jogo como um todo. Facilidade, gente, quando você diminui realmente a régua do jogo em relação à dificuldade, claro que você vai permitir que mais pessoas tentem. Mas você, na sequência, faz com que essas pessoas desistam do que há de mais legal, ou de uma das coisas mais legais dos videogames, que é o instinto de recompensa. É a progressão, é você evoluir como um player. O que é evoluir como um player? Ser o melhor de todos, de todo mundo? Ai, começou a foda. Não! É você evoluir de você mesmo. É você tentar. Você era daquela turminha que só jogava no easy, aí você vai lá, porra, vou jogar no hard. Aí você começa a ver que não é esse fim de mundo hard. Né? Não é, meu Deus, não é. Gente, Souls-like, as pessoas deixam isso como se fosse. As pessoas dizem que ele é muito mais difícil do que ele realmente é. Não são. O próprio Sekiro, não posso dizer que é fácil, mas se você se permitir aprender, com certeza qualquer pessoa consegue. A gente fala direto aqui do Firmezinha aí, adoro Firmezinha. Firmezinha não tem os dois braços. O cara zera platina Sekiro, porra. Que desculpinha que você tem, ô mongolão. Modo easy. Caralho, o cara sem braço, irmão. Cuspindo na tua cara. Tem vergonha, não? Eu acho que é um pouco disso, sabe? É você querer tirar o algo, principalmente o único, né, das coisas, e por aí vai. Porém, não é esse o tema do vídeo dele. Eu tô citando, obviamente, o tema que a gente sempre fala, dificuldade, eu tô cansado desse tema de Souls-like e tô trazendo pra cá. Porque o título aqui do vídeo dele ó, a seleção de dificuldade nos jogos é um erro. Ele tá indo além de mim. Porque pra ele é num geral. Por quê? Porque basicamente, os jogos, eles são, desde a sua concepção, pelo menos é o que eu entendi também da visão dele, os jogos, desde a sua concepção, eles não são testados aos seus limites em diversas dificuldades. Então eles são feitos única e exclusivamente de uma maneira para agradar o grande macro. E às vezes acontece também o seguinte, cara, o grande macro vai ter um nível de dificuldade normal, como eu falei no início do vídeo, diferente do seu, por exemplo, que tá me assistindo e que joga videogame já há algum tempo, né? Então essa régua de dificuldade, de aprendizado, de experiência, faz com que, por exemplo, talvez o seu normal seja o meu hard, sacou? Então às vezes você vai jogar um jogo, pra você tá de boa e tal, eu vou lá jogar, eu vou sentir uma extrema dificuldade. Então o normal já não é mais normal, não existe mais essa ideia de, não, é normal, porque às vezes o seu normal também pode ser o meu fácil. Isso é louco, sabe? Então, é um tema muito amplo, né, cara? Vão surgir várias visões assim, mas eu gostei do vídeo, é um vídeo interessante. Eu não estou dizendo que jogos que têm essas opções de dificuldade sejam necessariamente ruins. Não, nem que não sejam importantes, mas porque são importantes demais para, na maioria das vezes, serem mal feitas. As chances de um jogo sem seleção de dificuldade ser mais coeso e consistente costumam ser muito maiores. Os designers não precisam gastar tempo dividindo a equipe para testar 4 ou 5 matemáticas de dano diferentes.
Tem todas as possibilidades e cenários possíveis. Eles focam 100% da energia criativa em polir uma única jornada. Se um inimigo causa muito dano ali, não é porque um modificador estatístico foi alterado no menu e deixou essa parte desbalanceada. Talvez seja porque aquele golpe foi intencionalmente desenhado para ser evitado. O jogo está me ensinando a ler o movimento, a usar o cenário ou a dominar uma mecânica específica, como o parry. Existe um propósito de game design por trás de cada tela de game over que enriquece a experiência, e que não necessariamente precisa ser hardcore. Jogos como os da From Software provaram financeiramente e até pela crítica que ter um propósito de design claro e mantê-lo com fidelidade pode sim atrair uma comunidade gigantesca e apaixonada. A melhor dificuldade, para mim, é aquela que tem a coragem de assumir uma identidade. Porque quando um jogo para de te perguntar como você quer jogar, ele deixa de tentar agradar todo mundo e finalmente passa a defender uma visão. Você pode concordar com ela, pode discordar, pode até abandonar o jogo no meio do caminho. Mas existe algo extremamente valioso quando uma obra sabe exatamente o que ela quer ser. E talvez seja justamente por isso que alguns dos jogos mais marcantes que eu já experimentei nunca me deram a liberdade de escolher a dificuldade. Eles não estavam me perguntando qual experiência eu queria ter. Eles já tinham uma para me oferecer. É isso. É um jogo bem definido, né? Desde sua concepção, até o lançamento dele, até o final do desenvolvimento. Basicamente é quando o criador ele já tem em mente, do início ao fim, aquilo que ele quer lançar. Ele não tá em dúvida, ele não quer agradar todos os públicos, porque quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. Por isso que eu admiro ainda mais o Miyazaki. Meu irmão, meu público é esse aqui, é a galera que curte se desafiar e acabou. Se você não gostou, Lies of P tem modo easy, tem modo easy, Berserker tem modo easy, inclusive faliu a desenvolvedora, infelizmente. É isso, mano. Isso. É personalidade, né?